ou testes nucleares e soltando satélites espiões. Nós estamos aí com Israel em alerta máximo para ser atacado pelo Irã esta semana. Então, assim, irmãos, as coisas, as dores estão se multiplicando. As dores estão se multiplicando. Então, o que vai acontecer? Tudo, porque para argumentar que nada aconteceu, para argumentar que nada aconteceu do que eles falaram, os profetas que diziam que Deus mostrou que teve vários que entraram na vibe do 3 dias de escuridão, teve vários dizendo que ia ter apagão de internet, que ia se propagar um vírus, agora tudo que acontecer daqui para frente vai ser por causa do eclipse. Então, tudo que acontecer daqui para frente vai ser por causa do eclipse. Aí tem muita gente nessa vibe que, meu irmão, o anticristo não vai ser apresentado dia 21, como hoje não aconteceu nada. Então, assim, irmãos, a gente sabe que o que eu falei no início da live, eu vou voltar a falar. Toda essa conspiração cabalística e futurista, que não é profecia do futuro, profecia bíblica, mas são os futurólogos, que têm uma previsão do que está acontecendo e eles começam a achar que algumas coisas vão acontecer. Sabe o que acontece? Agora, tudo é teoria da conspiração, porque se formou tanta teoria da conspiração em torno de hoje, que quem falar coisas sérias a partir de agora, vai acontecer algo tal data. As pessoas vão dizer o quê? É teoria da conspiração. E vão dar gargalhada ainda, como muita gente já deu gargalhada, porque o tumulto que se gerou hoje, dia 8 de abril, foi tão grande. Foi tão tenebroso, tão grande, tão tenebroso, que vai ter isso, que vai acontecer aquilo, que vai ter o cometa do diabo, que o CERN vai ligar aqui, vai soltar satélites. Tudo isso aconteceu. Mas dentro de um terrorismo psicológico. E aí, quem fala a verdade começa a perder a credibilidade por causa dessas profetadas de mentiras. E o pior agora, irmãos, que começaram a dizer que a tribulação vai começar amanhã. Olha só, sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum, as pessoas estão dizendo. Alguns dizem, nós já estamos na tribulação. Não tem fundamento. Não existe. A tribulação não começou, meu irmão. E outros agora estão dizendo que a tribulação não tem fundamento nenhum. Não existe fundamento bíblico nenhum. Como não existe fundamento bíblico nenhum que o anticristo vai aparecer no dia 21 de abril. Que vai ter sacrifício das novilhas vermelhas no dia 21 de abril. Não existe. Então, o que acontece? Os verdadeiros, ou os centrados na Bíblia, estão sendo tidos por mentirosos. E aí, irmãos, eu fico imaginando, existem 2 textos que veio à minha mente para falar com vocês.
Primeiro texto, porque qual é o nosso modelo de fé, irmãos? Quem é o nosso modelo para ser seguido? Alguém pode me ajudar aqui? Quem é o nosso modelo? O nosso modelo de fé, quem é que nós devemos seguir? É Jesus. É Jesus. Agora que eu vi que é 8 horas agora, né? Eu marquei a live, eu acho que eu comecei antes. Olha só, o nosso modelo de fé é Jesus. Mas é bom que eu preciso terminar cedo, irmãos. Aí, olha só, eu quero ler 2 textos para vocês entenderem o que a linha de raciocínio que eu quero falar sobre o verdadeiro. Então, quem é o nosso modelo é Cristo. É Cristo. Aí, quando nós lemos o texto de Marcos, ele é o evangelista detalhista, né? Detalhista. Em Marcos, capítulo 5, não, capítulo 4, versículo de número 37. A Bíblia diz: e levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco de madeira que já se enchia de água. E aí olha o que a Bíblia diz sobre Cristo. Veja bem, se levantou um grande temporal com vento, as ondas vinham por cima do barco. Aí olha o que diz o verso 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmão, presta atenção. Eu quero que você imagine a cena. Jesus dormindo sobre uma almofada em uma tempestade de vento, e as ondas entrando no barco, e os discípulos desesperados: nós vamos morrer, nós vamos perecer. Como é que Jesus estava? Jesus estava desesperado, Jesus estava gritando, Jesus estava de alguma forma perplexo, assombrado, assustado. Não, Jesus estava dormindo, meu irmão. E ele só se levantou e disse: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E se Cristo é o nosso modelo, diante de todo esse cenário que está se armando diante de nós, eu não estou dizendo para você se acomodar, é tempo de estar com a lamparina cheia de azeite, é tempo de estarmos com as nossas vestes brancas e é tempo de estarmos em paz com Deus. Agora, meu irmão, é tempo de dormir, de babar mesmo. Porque quem está na nossa embarcação é aquele que tem poder sobre o vento e sobre o mar. E é ele que peleja pela nossa vida. É ele que peleja pela nossa vida. Olha como é que Jesus estava. Jesus não estava com comida armazenada pensando que iria, agora nós vamos perecer. Não. Jesus estava dormindo sobre uma almofada. É o único texto que você vai ver Jesus dormindo numa almofada é Marcos. Agora veja, irmãos. Quando a gente lê outro texto, que esse aqui é mais pesado ainda. Porque Jesus vai ser preso.
Mateus capítulo 26, 47 a seguir. Jesus vai ser preso. Jesus vai ser preso. Agora veja, irmãos, que Jesus está no Getsemane, ele vai orar a Deus e, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. No versículo 45 de Mateus 26, ô irmão, confie naquele que escreve teus dias. Não confirme que o apagão vai ser esse ano. Eu estou dizendo aqui para parar de gerar pânico na mente das pessoas, e eu quero pedir o respeito aqui de dizer que vai ter apagão esse ano. Não afirme nada, porque isso, na minha visão, é achismo. Eu estou dizendo para o povo ficar tranquilo aqui, daí vem uma notícia, não, nós vamos ter apagão esse ano, o anticristo, o arrebatamento vai ser até 2027. É heresia. Me desculpa a sinceridade. É heresia. Datar qualquer coisa é heresia. É heresia. Então não date nada por achismo e por futurologia. Futurologia. Nós não sabemos se isso vai ser mundial, se isso vai ser local, se isso vai ser só nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem que parar de viver nessa histeria, neste pânico doido. Eu estou acabando de dizer que no meio de uma tempestade o nosso modelo estava dormindo uma almofada. Só que agora, meu irmão, olha o que diz Mateus 26. Mateus capítulo 26, versículo 45. Olha o que diz. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. E eis que é chegada a hora do Filho do Homem, que será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Jesus estava orando, ele sabia que ia ser preso, ele sabia todo o processo. Todo o processo que ele iria passar. Todo o processo que iria passar, todo o processo. Agora veja o que Jesus vai fazer, meu irmão. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes vindo da parte dos principais, dos sacerdotes e anciões do povo. E o traidor que tinha lhe dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse que prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. E respondeu-lhe Jesus: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, feriu o servo do sacerdote e cortou a orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que dizendo que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo e não me prendeste? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos fugiram. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Porque isso aqui é muito forte, porque no texto de Marcos, Jesus está dormindo. Aqui em Mateus 26, Jesus está indo para a cruz.
E aí Pedro se desesperou e cortou a orelha de Malco. Jesus colou a orelha de Malco e mandou: coloca a tua espada na bainha. Se eu quisesse, é isso que Jesus está dizendo aqui, ó. No versículo 5, glória a Deus. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai agora e ele me enviaria 12 legiões de anjos. 72 mil anjos me tiraria daqui. Mas é necessário que se cumpra o que está na palavra ao meu respeito. E o que estava escrito na palavra? Que ele ia morrer como um maldito na cruz. E ele foi para a cruz, para que se cumprisse a palavra. Agora eu quero que vocês me digam em que momento você vai ver Jesus desesperado diante do que ele iria passar. Então, eu pergunto para vocês, valeu a pena nós ficarmos nesse desespero? Eu estou dizendo, nós é quem ficou nesse desespero doido, que ia ter apagão, que iria ser lançado mísseis, que o CERN iria ser ligado, que iria aparecer o cometa do diabo. Eu pergunto para vocês, irmãos, que nós teríamos 3 dias de escuridão, gente guardando vela, gente se preparando. Eu pergunto para vocês, eu fico imaginando, eu quero que vocês imaginem comigo, Deus olhando para nós. E Deus olhando para alguns, cheio de fé e vivendo, e outros no desespero total. Aí você vê o que Jesus disse: quem ouve a minha palavra e pratica, eu vou compará-lo a um homem que edificou a casa na rocha. Veio os ventos, as tempestades, e contra a casa, e a casa ficou de pé. Essa é a diferença de quem vive na palavra. Essa é a diferença de quem vive na palavra. Pode vir os ventos, as tempestades, as tormentas, ele permanece de pé, meu irmão. Porque não é os achismos de youtubers que conduz a fé do crente que vive na palavra e pratica. Eu vou repetir. Não são os youtubers que vão determinar o que vai acontecer, mas é a Bíblia. Então, quem não está firmado em palavra de youtuber, mas na palavra de Deus, vai dormir de babá, meu irmão, dentro da casa, porque sabe que a casa está edificada na rocha. Agora, quem edifica a casa na areia, disse Jesus. Foi Jesus que disse. Eu vou compará-lo ao louco que edificou a casa sobre a areia. E veio os ventos, a tempestades, e bateu na casa e destruiu, e grande foi a sua ruína. Porque quem ouve a palavra, e não pratica, quando vem o vento e a tempestade, fica desesperado. E crentes que estão ficando desesperados por causa do Apocalipse é quem ouve e não pratica. É quem acredita mais em youtubers do que na palavra de Deus. Deus abençoe pastor Bernardo, Deus abençoe. Nós estaremos com o pessoal do pastor Bernardo lá na Angola, irmãos, a partir do dia 24 de maio. Nós estaremos indo para Angola para ficar lá 15 dias, vai ser uma benção. Vamos marcar uma live, pastor Bernardo, por esses dias,
para explicar aos irmãos sobre o trabalho lá. Então, irmãos, eu digo para vocês, quem está firmado na Bíblia não vive desesperado, não vive neurótico, não vive. Quem confia na palavra se regozija e se alegra na presença de Deus. Se regozija na palavra de Deus. Se regozija na palavra de Deus. E aí, irmãos, eu quero que vocês entendam, e eu vou falar um assunto agora, né? Eu quero mostrar aqui uma imagem. Eu achei uma imagem muito linda aí do eclipse. No momento, né, que... Olha só. Antes da formação, né? Olha lá. Agora eu quero destacar aqui, irmãos, presta atenção. Isso é o momento exato do cumprimento Eu quero destacar aqui o que muitos pastores também profetizaram, Joel 2:30. O Senhor disse assim, ó: eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aí a Bíblia diz, o sol se converterá em trevas, não é o que está acontecendo aí, ó, esse exato momento aí, o sol se tornou-se em trevas. Mas aí o profeta diz, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí a lua, o sol ficou em trevas, ó, o eclipse. Mas a lua não se transformou em sangue. Então o sol se tornou em trevas. Agora, eu quero dizer algo aqui, irmãos. Eu vou continuar amanhã a pregação das 7 igrejas da Ásia. Eu só quero dizer algo para vocês aqui. Irmãos, essa ideia que nós estamos na tribulação ou na grande tribulação, ela é totalmente antibíblica, né? Ela não tem contexto bíblico, eu não consigo embasar a Bíblia dizer que nós já estamos na tribulação. Primeiro, porque o primeiro evento do Apocalipse, irmãos, do juízo de Deus, é o primeiro acontecimento do juízo de Deus. Qual é o primeiro acontecimento do juízo de Deus sobre a terra, do Apocalipse? Alguém sabe aqui? Qual será o primeiro acontecimento? Não é lua de sangue, não é sol se convertendo em trevas, não é inundações, terremotos, não é, meu irmão. Qual é o primeiro sinal do Apocalipse? Primeiro juízo do Apocalipse. São 21 juízos do Apocalipse, 21 chagas. Qual é o primeiro juízo do Apocalipse? Qual é o primeiro juízo do Apocalipse? O irmão Francisco acertou aqui, ó. A manifestação do anticristo. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. E o start do Apocalipse é a manifestação do anticristo. Agora, para o anticristo se manifestar, tem que acontecer o quê? O arrebatamento. Então, eu preciso entender que a tribulação começa quando o cavaleiro do cavalo branco aparece.
Não existe outro contexto. Então, o que eu preciso entender? Que tudo que está acontecendo está relacionado ao Apocalipse, está relacionado ao Apocalipse, meu irmão. Terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, guerras, rumores de guerra, fome, peste, violência, perseguição religiosa, censura, o sol se convertendo em trevas, eclipse solar, é sinais de que o Apocalipse se aproxima, que o dia do Senhor se aproxima. Agora, vamos lá. O anticristo não vai se manifestar ainda. Irmãos, tire data da tua mente, meu irmão. Tire data da sua mente, em nome de Cristo Jesus. Quem permanece na Bíblia não vive frustrado. Porque tem um monte de gente hoje que caiu as profecias por terra. Quem acreditou nos profetas caiu tudo por terra. Agora, olha o que diz a Bíblia, irmãos. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Se eu fosse você, eu anotava os textos que eu vou falar aqui. E eu tô dando um embasamento bíblico. Eu estou dando embasamento bíblico para dizer que nós não estamos na tribulação e muito menos na grande tribulação e que a tribulação não aconteceu. Então, veja bem, o primeiro juízo, o primeiro juízo do Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, veja bem, o primeiro juízo do Apocalipse é a entrada do cavaleiro do cavalo branco. Então, vamos considerar algumas coisas aqui. Primeiro, quem abriu o selo? Quem é que abriu o selo? O livro selado estava na mão de Deus, Jesus pegou o livro selado. Eu já expliquei isso aqui para você, mas vou explicar de novo. Só para você entender a visão de João. João viu isso daqui, ó. João viu isso daqui. João viu um pergaminho, ó, todo escrito por dentro e por fora. E nesse pergaminho tem 7 selos. Selo como um anel. O selo é como um anel. Vou pegar aqui a minha aliança para você entender. Então, imagine que aqui está o livro selado com 7 lacres, 7 selos. Jesus vai abrir, por rolo abrir, meu irmão, por rolo abrir, vai ter que quebrar os 7 selos. Jesus só vai quebrar o primeiro selo, ele vai abrir o selo. E surge o cavaleiro do cavalo branco. Então, veja bem, quem abriu, pegou o livro e quebrou o selo foi Jesus. Então, quem é o cavaleiro do cavalo branco? Porque Jesus é igual àquela história daquele que bate o escanteio e faz o gol. Jesus vai abrir o selo e vai aparecer montado no cavalo branco. Não fica fora de contexto Jesus abrir e ele aparecer montado num cavalo branco? Não existe isso mesmo. Então você já tira, você já entende. Você já entende. Olha só, você já entende que o anticristo vai estar no cavalo branco. E quem é que vai trazer ou vai autorizar a entrada dele? Quem é que vai abrir o selo e vai autorizar a entrada do cavaleiro do cavalo branco, irmãos? É a nova ordem mundial? É os sionistas? É Xi Jinping? É Donald Trump? Quem é que vai autorizar a entrada do cavaleiro do cavalo branco? É Jesus, porque é Jesus que vai abrir. Agora, veja bem, Jesus abre e aparece o cavaleiro. Ele tinha um arco na mão.
Ele tinha um arco na mão. É arco de arco e flecha, meu irmão. Ele tinha o arco, mas não tinha flecha. E por que ele não tinha flecha? Porque o juízo que vai ser manifestado na tribulação e na grande tribulação não sai do anticristo e do diabo. Tudo que vai acontecer na tribulação e na grande tribulação é o dia do Senhor, é a ira de Deus. Então, tudo que o anticristo for fazer, existe a permissão para o cumprimento da palavra. Agora, ele não, olha só, ele tem um arco na mão e não tem a flecha. Terceiro, foi dado uma coroa a ele, ele não tem coroa. Ele recebeu uma coroa. Eu vou repetir, ele não tem coroa, ele recebeu uma coroa. Quarto, e ele saiu vitorioso para vencer. Ele não é vencedor. Ele saiu vitorioso para vencer, mas ele não é o vencedor. Então veja que o primeiro sinal de nós estarmos na tribulação vai ser a manifestação do anticristo. E eu vou abrir um parênteses aqui. Vamos supor, que eu não acredito nisso, a igreja entra na tribulação. Qual é o sinal que nós estamos na tribulação? Vamos ver se vocês estão entendendo. Vamos supor, eu estou supondo, eu acredito que nós seremos arrebatados antes, e eu vou mostrar isso por dentro da Bíblia. Vamos supor, eu estou supondo, eu não estou afirmando, que a igreja esteja aqui. Qual é o primeiro juízo do Apocalipse? É a manifestação do anticristo, meu irmão. E aí eu pergunto para você, cadê o anticristo? Cadê o anticristo? Cadê ele? Eu quero que vocês me mostrem onde ele está. E para ele entrar e ter governo, ele precisa do quê, irmãos? Não existe antimessias sem templo. Não existe anti-Messias sem o terceiro templo de Salomão estar erguido. Não existe anti-Messias sem o templo se erguer. Não existe. Não existe. O eclipse já aconteceu, irmã Rose. Não existe. Agora, meu irmão, me desculpa a sinceridade para os tribulacionistas. Mas, irmão Jonathan, olha só o que o irmão Jonathan disse. Não tem como reconhecer o anticristo nos primeiros anos. Meu irmão, o anticristo só vai ter 7 anos de governo sobre a terra. Ele fará alianças com muito por uma semana. Então, veja bem, a gente não vai saber que é o anticristo nos primeiros anos. Então, a Bíblia caiu por terra agora, nessa argumentação. Não existe. O anticristo só tem 7 anos de governo. O anticristo só tem 7 anos de governo. Então, se a gente não sabe que ele está, aí existe a questão. Se for agora, nós não sabemos quem ele é. Mas o mundo está se preparando para esse líder mundial. Então, veja, mas a Bíblia diz, irmão Jonathan, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus, e vai receber a adoração como Deus. Agora me explique, se o homem do pecado e o filho da perdição vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus, e a Bíblia diz em Daniel 9:27 que na metade da semana ele vai parar o sacrifício no templo.
Não existe anticristo sem templo de Salomão. Veja, você tem Daniel, capítulo 9, dizendo que ele vai parar o sacrifício. E ele vai trazer abominação para o lugar santo. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Então, veja bem, se ele vai fazer cessar o sacrifício, é porque o templo vai estar erguido. E se Paulo disse que ele vai estar assentado no templo, parecendo ser Deus e recebendo a adoração como Deus, é de dentro do templo físico, que é o que Milei disse agora, quando ele foi na Argentina. Eu creio que eu verei esse templo erguido em vida. O presidente da Argentina declarou isso. O Templo de Salomão no Brás, meu irmão, não é nem 30% do que é o Templo de Salomão. Aquilo ali é uma réplica barata do Templo de Salomão. Barata. Então, veja bem, não existe... Eu tendo uma escatologia clássica, e aí eu estou respeitando até os tribulacionistas, dentro desse contexto que eu estou dizendo aqui. Até quem acredita que nós vamos entrar na tribulação e passar pela tribulação, por isso que eu estou dizendo, tem um monte de gente acreditando em youtuber sem ler a Bíblia. Sem entender o básico, o básico. E o que eu estou dizendo para vocês aqui é o básico da escatologia. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês é o básico. Então, o que nós precisamos compreender, meu irmão? Não existe tribulação sem templo de Salomão e sem a manifestação do iníquo. Daniel, capítulo 9, versículo 24, 26 e 27. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, o que nós precisamos compreender, meu irmão? O que nós precisamos entender? É que o primeiro juízo, aí você tem que ler Daniel capítulo 2, versículo 24 a 27, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, verso de 1 a 4. Agora, veja bem, meus irmãos. E aí existe outra questão. E aí agora eu vou defender a questão do pré-tribulacionismo. Não existe governo do anticristo com a igreja aqui. A maior autoridade que existe na Terra é a igreja de Cristo, não é a nova ordem mundial, irmãos. Tira isso do teu coração. A maior autoridade que existe no mundo não é a BlackRock, e nem a Vanguard, nem o FMI, nem o Banco Mundial, nem os Rothschild, nem os Rockefeller, nem a família real britânica. A maior autoridade que existe no mundo se chama Igreja do Senhor Jesus. E Jesus, quando fundou a igreja, formou a igreja, estabeleceu a igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, veja bem, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Irmãos, não tem como haver um governo mundial com a igreja de Cristo na Terra. Eu vou repetir, não tem como o anticristo se manifestar com a igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo CNPJ, eles podem fechar templo, pode processar pastor, pode jogar pastor na cadeia. A igreja continua existindo mesmo.
que a igreja nunca precisou de um tempo para subsistir e permanecer de pé diante de Deus e de Cristo. Aí o irmão Márcio, agora o irmão Márcio foi profundo, né? Lá no Facebook o irmão Márcio tá dizendo assim, o que a igreja está fazendo com essa autoridade que tem? Essa é a pergunta. Mas, irmão Márcio, a gente tem que, me desculpa se a gente tem que sair um pouco fora da bolha. Porque muitas vezes a gente está acostumado com um sistema religioso e a gente acha que a igreja é aquilo dali, meu irmão. Existe uma igreja em movimento. Existe uma igreja que está fazendo estragos no inferno. Existe uma igreja intocável de pé, que é a igreja do arrebatamento. É por isso que sistemas religiosos estão se corrompendo e caindo. Mas os fiéis, o remanescente, continuam incomodando o inferno. E aí, meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Eu quero ler, né? Faz tempo que eu não falo sobre isso, eu sei que tem muito seguidor novo. Até quero agradecer que nós chegamos aos 70 mil. Mas vamos lá, irmãos, Apocalipse 12. Eu vou falar aqui, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu vou abrir uma escatologia, isso aqui é tese teológica. Isso aqui é tese teológica. Então, se você não quiser acreditar dessa forma, mas eu vou dar um embasamento para o que eu vou falar aqui. Então, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou falar aqui. Então, veja bem, Apocalipse 12, 7 até o 9. E depois nós vamos ler o versículo 12. Então, olha o que diz aqui, ó. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Aí muita gente pega isso aqui e diz que foi a queda de Lúcifer. A queda do querubim ungido. Não, meu irmão. Presta atenção no que eu vou dizer. A queda do querubim ungido está no versículo 3 de Apocalipse 12. Aqui, Apocalipse 12, 7, é o arrebatamento da igreja. Apocalipse 12, 7 é o arrebatamento da igreja. E eu vou dar o contexto para vocês. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Então, vamos interpretar isso daqui. Primeira coisa que você tem que entender. Aonde está o trono de Satanás, o governo do Satanás? Está na terra ou está nos ares? Irmãos, aonde está o governo de Satanás? Está no céu ou está nos ares? Apocalipse 6, 10. Olha só. Apocalipse 6, 10. É Efésios 6, 10. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que estão aonde, irmãos? Estão na terra ou estão nos ares? Nos ares. Nos ares. Principados, potestades, dominadores são regidos pelo próprio diabo e eles governam pelos ares. Mas o que vai acontecer no olha só, o governo que está nos lugares celestiais, regiões celestiais,
ele vai inverter, ele vai sair dos ares e vai vir para a terra. E isso é no dia do arrebatamento. Pastor, no dia do arrebatamento, por que o senhor está afirmando? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. Isso aqui é o arrebatamento, presta atenção. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora, veja bem, eu só vou ficar aqui por causa do tempo, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo. Quantos arcanjos nós temos na Bíblia? Alguém sabe aqui quantos arcanjos nós temos na Bíblia? Só existe um arcanjo na Bíblia. E o nome dele é Miguel. Então, olha só o que eu quero que vocês entendam isso daqui hoje, irmãos. Eu vou fazer o exemplo aqui, ó. Por isso que Apocalipse 12, irmãos, você quer entender o Apocalipse, entenda o Apocalipse 12. Apocalipse 12, você tem início, meio e fim de tudo. Então, olha só, imagine aqui a igreja, aqui está o governo das trevas. Jesus vem nas nuvens, a igreja vai subir. Quando a igreja subir, meu irmão, o império das trevas vai subir também. Olha só, isso aqui é uma alegoria, é um exemplo para você entender. Miguel vai parar o dragão aqui, meu irmão, aqui. E a Bíblia diz que Miguel vai jogar o dragão aonde? Na terra. Na terra. Na terra. E quando o dragão, veja o que está, foi precipitado. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Ele veio para a terra e pega a linha de raciocínio, meu irmão. Pastor, mas é o arrebatamento? É. Olha o que está dizendo o verso 10 e 11. Quando o maligno é lançado na terra, olha o que acontece no céu. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. E olha só, a igreja vencedora, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. E agora presta atenção, meu irmão, no versículo 12. A igreja vencedora, que venceu o acusador pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. O acusador foi caído por terra. Eles venceram, presta atenção, eles venceram. Isso quer dizer, já foram glorificados. É por isso que no versículo 12 está dizendo, olha o que diz 12:12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Festejais. Festejais, ó céus, e vós o que neles habitais. Mas olha o que a Bíblia diz no verso 12. Ai dos que habitam na terra, terra é Israel, e mar. Mar é as nações, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo ele vai ter? 7 anos. A igreja, os que venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, os que venceram, a Bíblia diz: alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais.
Mas ai dos que habitam no mar e na terra. Terra é Israel e mar é as nações. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo resta? 7 anos, a 70ª semana. E agora aqui que vem a chave, meu irmão. Por quê, meu irmão? Quando a igreja for arrebatada, irmãos, é por isso que eu digo que se você está entendendo essa palavra, se você está entendendo essa palavra, da minha live, sai, inimigo da minha live, está tentando travar a live. Olha o que eu vou dizer, meus irmãos. É aqui que você precisa entender. Satanás não consegue governar com a igreja aqui. Quando aqueles que venceram estiver regozijando no céu, a Bíblia diz: ai dos que habitam na terra, Israel, e no mar, nas nações, porque o diabo desceu até vós. E agora, meu irmão, Apocalipse 13, 1 e 2, você vai ver que quando o dragão cai na terra, ele vai dar o poder ao anticristo. Olha o que diz Apocalipse 13, 1 e 2. E pus-me, é depois que o dragão cai na terra. É depois que o dragão cai na terra que a besta, o anticristo, vai receber poder de governar. Dado pelo dragão. Olha o que diz. E pus-me sobre a areia do mar, e mar aqui as nações. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Agora, irmãos, você só vai entender Apocalipse 13, 2 se você ler Daniel 7. Daniel 7 fala de 4 animais: leão Babilônia, leopardo, Império Grego, urso, Império Medo-Persa, e a besta, que é o Império Romano. Agora presta atenção, Daniel, capítulo de número 7, fala do leão, do urso, do leopardo e da besta, que tem 10 chifres, que surge a ponta pequena. Agora olha o que está escrito no verso de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, Império Grego. Os seus pés como que de urso, Império Medo-Persa. A sua boca como de leão, Império Babilônico. E o que vai acontecer com a besta que emerge das nações do anticristo? O dragão que caiu na terra no dia do arrebatamento deu o seu poder, o seu trono e grande poderio para a besta. Quando é que a trindade satânica vai se reunir? É em Apocalipse 13, é o dragão, o falso profeta e o anticristo se unem. E eles serão destruídos no Armagedon. Agora presta atenção, meus irmãos. Prestem atenção no que eu estou falando, porque isso aqui eu estou falando pela Bíblia. Eu não estou tirando nada da Bíblia. Nada da Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. A transição de poder do dragão para o anticristo só acontece depois daqueles que estão no céu festejando e que o dragão é lançado na terra. Então, o que o pastor Carlos está querendo dizer? Não existe tribulação e grande tribulação sem a manifestação do anticristo, sem templo de Salomão. Irmão, está tudo fora de contexto o que está sendo falado. E aí o povo está vivendo no desespero, sem entender mesmo que é juízo de Deus. O juízo de Deus. Então, quando você vê, veja bem,
Miguel lança o dragão na terra. O acusador dos nossos irmãos foi lançado por terra. Eles venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Festejais, ó céus, e vós os que neles habitais. A igreja vai estar no tribunal de Cristo sendo galardoada e nas bodas do Cordeiro. Ai dos que habitam na terra, juízo. E no mar, terra Israel, mar das nações, porque o diabo, o dragão, desceu até vós. E ele está carregado de cólera, de ira, porque tem pouco tempo, 7 anos. Quando o dragão é lançado na terra, João vê a besta emergir do mar, irmãos. A besta sobe, emerge do mar, depois de o dragão ser lançado por terra. E quando a besta emerge do mar, com características do Império Grego, Romano, Babilônico e Medo-Persa, ela vem influenciada pelos impérios globais. Ela vem com a cultura globalista do Antigo e Novo Testamento. E quando ela surge, a besta surge, o dragão vai dar para ela o seu trono, o seu poder e grande autoridade. Agora, meu irmão, nós não podemos brincar com essa sobre isso aqui é muito sério que eu estou ensinando para vocês. E é tão sério que isso daqui é só para crente espiritual, meu irmão. Crente carnal nunca vai entender isso daqui. Crente carnal só quer ouvir, me desculpa a sinceridade, mulher de fluxo de sangue, Bartimeu. Crente carnal só quer ouvir que Deus vai dar vitória, que a porta vai abrir, que o milagre vai acontecer, que o dinheiro vai chegar, que os inimigos vão ficar na plateia e ele vai ficar no palco. Crente carnal não discerne nada das coisas espirituais. Não discerne. Não discerne. Não discerne. Crente carnal vive nessa vibe de medo, de pânico. Agora eu quero que vocês compreendam que crente espiritual vai estar como Jesus no meio da tempestade dormindo numa almofada. Vai estar como Jesus na hora da morte, Jesus se rende. Chegou a hora. O traidor está chegando. Agora, crente carnal não quer ouvir essas coisas. Não quer acreditar na palavra. É a palavra, meu irmão. É a palavra. Eu estou falando para vocês a palavra. E sabe o que me dói aqui agora, meu irmão? Veja bem, eu vou repetir. Semana passada nós tivemos um terremoto 7.4, 6.3, 4.5. Meu Deus. Terremoto em Taiwan, Japão e Estados Unidos. Tivemos catástrofe semana passada. Em menos de 30 dias, o Espírito Santo foi inundado. Está lá a cidade, né? Inundada de lama até o dia de hoje. Um monte de catástrofe acontecendo, um monte de rumor de guerra, aí aconteceu no passado. Agora, tudo que vai acontecer depois do eclipse é porque o eclipse passou pela Terra. E agora vamos, porque não se cumpriu hoje apagão, porque não se cumpriu hoje bomba, porque não se cumpriu hoje 3 dias de escuridão, dizer que tudo que acontecer daqui do problema pode ter terremoto, pode ter tsunami, pode ter bombas nucleares, pode ter um monte de coisa acontecendo, tudo vai ser por causa
do eclipse? Por quê? Porque o povo quer acreditar no que eles acham que é verdade. Irmão, a verdade é a Bíblia. A verdade é a Bíblia. E não tem. Veja bem, eu vou explicar bem simples por que nós não estamos na tribulação, muito menos na grande tribulação. Primeiro, não existe tribulação sem o anticristo e o templo. Não existe. Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Não existe anticristo e tribulação. Não existe tribulação. Eu vou na internet aqui, irmãos. Não existe tribulação sem o templo e sem o anticristo. Pelo amor de Deus. Isso se aprende em escola dominical, meu irmão. Pelo amor de Deus, isso se aprende em escola dominical. Aí, porque você ouviu um youtuber e nem consultou na Bíblia o que você acredita, que você nem consultou na Bíblia, você fica falando coisas que não estão escritas na palavra. Querido, uma coisa é certa. O mundo espiritual está aí. O governo das trevas está nos ares. E nos ares ele já está fazendo um estrago. Agora eu quero dizer para vocês. Imagine quando o anticristo for o dragão foi lançado na terra e dá poder ao anticristo. Eu quero dizer, imagine quando o dragão for lançado na terra e dá o poder ao anticristo. A irmã Vanderlea está dizendo que não existe mais escola dominical. Olha só, a irmã Helenildo está dizendo, vai haverá salvação na tribulação? Com certeza. Com certeza. Haverá salvação na tribulação. A Bíblia é toda salvífica. Não existe período na Bíblia que não há salvação. E aí eu vou dizer algo para vocês, irmão. Eu digo algo para vocês aí, a irmã está dizendo, meu esposo estuda a Bíblia e diz, nós vamos passar, né? Eu tenho vários amigos tribulacionistas, mas uma coisa todos nós concordamos. E aí nós temos que concordar em algumas coisas. Primeiro nós temos que concordar que o mundo já não é mais o mesmo de 2020 para cá. Segundo, o cenário apocalíptico, ele existe e está sendo armado. É por isso que os bilionários e milionários estão construindo bunkers para fugir do apocalipse. Terceiro, mesmo para quem acredita que vai passar pela tribulação, ele também acredita que ele vai voltar. E aí, eu gosto de falar a fala do pastor Augusto Nicodemos. Que Augusto Nicodemos, respondendo essa pergunta, pastor, nós vamos passar pela tribulação? Não iremos passar? E ele falou algo, meus irmãos, muito forte. Augusto Nicodemos é tribulacionista da igreja presbiteriana. E Augusto Nicodemos tem meu respeito porque ele tentou destronar a maçonaria na igreja presbiteriana. E Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: não importa quando ele vai voltar. Nós temos que estar pronto agora para a sua vinda. Acabou.
A resposta dele é uma chave. Meu irmão, qualquer achismo, né? Vamos dizer assim, o achismo de alguns. Eu estou falando algo para vocês que é uma tese teológica com fundamento bíblico, que eu passei para vocês aqui, tem fundamento bíblico. Fundamento bíblico. Só que todos nós precisamos entender uma coisa. Não importa quando ele vai voltar. Eu não posso me preparar para um eclipse, eu não posso me preparar para o apocalipse, meu irmão. Me desculpe quem está se preparando aí para viver o apocalipse. Eu não quero me preparar para o apocalipse e muito menos para qualquer evento que estão se preparando aí. Eu quero estar pronto para estar com meu Cristo. Aleluia. Eu quero estar pronto. Eu devo estar pronto. Eu não posso sujar as minhas vestes e eu não posso vacilar de deixar a minha lamparina vazia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E muita gente, como a irmã Gilmar falou, tem muita gente que nem preparada tá, mas tá com a mochila preparada para fugir. Não tá preparado para ouvir a trombeta, mas tá preparado para ir para o meio do mato. Acreditando ainda que anjo, olha só, nem comunhão com Deus tem a tal ponto que ainda acredita que um anjo vai aparecer para tirar ela do meio do juízo e levá-la para o esconderijo. Meu Deus, eu nunca ouvi uma heresia tão descarada como essa, meu irmão. Que anjos vão aparecer para guiar pessoas para o meio do mato. Isso é uma heresia, isso não tem fundamento bíblico. A base bíblica para falar sobre isso, ela é facilmente quebrada com poucos argumentos. Irmão, vamos ficar com a palavra. E eu só estou dizendo aqui porque agora, amanhã, nós estamos na tribulação para alguns desde o ano passado. Desde o ano passado. Aí nós estamos agora com alguns dizendo que nós começamos a tribulação amanhã. Não existe tribulação sem templo e sem anticristo. Não existe governo do anticristo. Isso é a minha visão. Com a igreja aqui. Não existe. Não existe. E aí existe um perigo do que o Rafael está dizendo aqui. Eu estudei isso essa semana, Rafael. Que a igreja é feita de judeus e gentios, quem separa judeus e gentios é a teologia. Você sabia que isso é uma base teológica de Agostinho e de Lutero, que levou 6 milhões de judeus para a morte? Porque muitos só aceitavam judeus em países fora da Alemanha que eram convertidos ao cristianismo. Porque eles atribuíram que os judeus, é como se os judeus não existissem mais. Então, veja bem, os judeus que crucificaram Jesus, eles devem morrer. Essa foi a base Hitler pensava que estava continuando a obra de Deus matando os judeus porque eles mataram Cristo. Existe, com certeza, uma separação entre Israel e a igreja. E a maior prova disso é Daniel 9:24. As 70 semanas proféticas, 490 anos proféticos, está determinado sobre Israel. Não vai acontecer apagão nenhum, irmão Márcio. É sobre Israel. O propósito do calendário profético é Israel. Leia Daniel 9:24. Então veja que está havendo, né? Está havendo uma distinção de ligar que agora nós somos o Israel de Deus e como que Israel fosse rejeitado.
Sendo que o Messias, Jesus, veio para quem, meu irmão? Para os seus, mas os seus não receberam. Mas aí você pega Zacarias 12:10, Apocalipse 1:6 e 7, eles vão olhar para Jesus, aqueles a quem transpassaram, e vão prantear, como se pranteia pelo primogênito. Eles reconhecerão Cristo no reino milenial. Aí nós temos no período tribulacionista, não é na grande tribulação, período tribulacionista, nós temos 144 mil judeus selados. Veja bem, 12 mil judeus de cada tribo, selados, que serão posicionados para um propósito na terra. Então veja como existe sim uma distinção. Existe uma profecia sobre Israel. Veja bem, se Israel não existisse mais. Lucas capítulo 1, versículo 30, 31 e 32. Foi Gabriel, o mensageiro, que disse para Maria: esse que está sendo gerado dentro de ti será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmãos, presta atenção. Jesus sentou no trono de Davi? A pergunta: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi, seu pai. É o trono. É o trono mesmo, é o trono. Só que existe algo, meu irmão, mais forte. Apocalipse 12:5. Olha lá, Apocalipse 12:5. Olha o que diz a Bíblia. Quando Jesus foi assunto aos céus, isso aqui é a ascensão de Cristo. Apocalipse 12:5. E ela deu à luz a um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus o seu trono. Eu pergunto para você. Jesus vai sentar no trono de Davi e vai reger todas as nações com vara de ferro, de dentro de Jerusalém no milênio. Salmos, olha só. Salmos capítulo 2. Eu gosto desse texto de Salmo 2. Porque fala do governo mundial de Cristo, não do anticristo. Então veja bem, isso aqui é após os 7 anos de juízo. Jesus vai descer com a igreja para governar no milênio. E ele vai sentar no trono de Davi. No trono de Davi. É no trono. E Salmo 2, verso de número 6 a seguir. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te darei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro e tu despedaçarás como vaso na mão do oleiro. Isso aqui é reino milenial. O governo de Cristo no milênio, após o Armagedon, será de dentro de Israel. E aí eu vou tirar Israel, eu não vou fazer distinção entre Israel e igreja. Nós somos enxertados em Israel, mas o propósito de Deus sobre Israel permanece. A ponto, meu irmão. E aí aqui tem uma chave também. Deus se manifestou ao mundo de dentro de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, em Israel. Foi crucificado no Gólgota, em Israel. Veja bem, foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que nós fazemos parte, ela foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém, no Pentecoste, em Israel, e Jesus
vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. Tudo começa e tudo termina dentro de Israel. Tudo começa e tudo termina dentro de Israel. E agora os judeus estão aguardando. O irmão está dizendo aqui, dizendo sobre o terceiro templo, Rafael, que não, o terceiro templo. O que os judeus querem? O Mashiach. Aí eles estão lá com todos os utensílios do templo preparado, a novilha vermelha pronta para o sacrifício, e eles estão com a estrutura do terceiro templo pronta. Para quem e para que eles querem um templo? Para o Messias Israel se manifestar, o falso, porque o verdadeiro só virá depois do juízo, no final da batalha do Armagedon. Irmãos, eu fico analisando, né, essa teologia preterista que o irmão Rafael acredita, que é uma escatologia preterista, que tudo que deveria acontecer de juízo aconteceu no ano 70 e não existe mais Apocalipse, que a extensão do reino de Deus vai chegar aos confins da terra. Talvez nem ele saiba que a sua teologia é preterista. Mas o que eu quero dizer, irmãos? O que eu quero dizer? Existe várias linhas escatológicas, mas tanto preteristas, pré-tribulacionistas, tribulacionistas, midi, tantos outros que existem. Tantos outros que existem. Tantos outros que existem. Uma coisa é certa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu quero dizer, o mundo está se preparando para um governo totalitário e global, que para, pelo menos para isso, Elon Musk serviu. Pelo menos para isso, o Elon Musk serviu, para mostrar o governo totalitarista, que não está vindo só sobre o Brasil, está vindo sobre o mundo todo. Que foi essa interpretação da mídia mundial, dizer que o Brasil está vivendo um totalitarismo. O totalitarismo ele é global. E o totalitarismo é a plataforma do iníquo. Agora eu quero dizer, meus irmãos, eu e você devemos estar prontos e preparados para a vinda de Cristo. Eu vou ter que encerrar essa live, que eu ia fazer uma live de 1 hora, eu já estou 2h07. Ô, glória! Mas eu quero pedir, irmãos, para você anotar aí agora no seu celular, dia 10, 6 horas da manhã, do dia 10 ao dia 16, nós estaremos no jejum. E esse jejum vai ser uma benção. Do dia 10 ao dia 16, eu quero que você agende aí, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Entre em contato conosco para entrar nos grupos. E você não pode perder, meus irmãos. Nós vamos fazer esse jejum e vai ser tremendo. Eu acredito que deu para entender que nós não estamos na tribulação e não vamos começar a tribulação amanhã. Eu quero que vocês guardem essa palavra, ouça novamente essa palavra, medite nessa palavra. Irmãos, eu fui dormir 1 hora da manhã, acordei 4 horas da manhã, eu estava em Vitória hoje de manhã e agora já estou em casa. Andei 2 horas, cheguei 3 horas da tarde em Curitiba, peguei o carro e vim para Santa Catarina. Então, assim, nós estamos numa correria doida, né? Mas não podemos parar. Mas eu tive que entrar
Eu tive que entrar aqui para tirar da ideia do povo, né, do coração do povo, esse terrorismo escatológico que está sendo propagado sem fundamento bíblico. Irmãos, cuidado com o que você recebe no YouTube. Eu já aconselhei muita gente parar de me ouvir, meu irmão, porque está dando crise de pânico, ansiedade. Eu já falei para as pessoas parar de me ouvir. Porque se o que você recebe de nós que estamos aqui está te fazendo mal, meu irmão, não assista mais. Se está te levando a ficar paranoico, sem equilíbrio mental, sem equilíbrio emocional, pare de assistir. Se o que você está recebendo na internet não te gera prazer de servir a Deus, paz e alegria, é veneno. É veneno, meu irmão. É veneno. Se o que você... Veja o terrorismo que foi feito por causa desse dito dia 8 de abril. O terrorismo psicológico. Virou até meme na internet. Gente com a cabeça cheia de fumaça. Aí você vê um monte de gente já depressiva. Nós já estamos numa carga de depressivo, surto psicótico, jamais vista, e isso é só o começo. Nós vamos chegar num boom aí de crises psicóticas, ansiedade, depressão e suicídio. Nós só estamos no começo. Aí o povo fica alimentando coisa que não existe. Sem fundamento bíblico, crendo em cabala, em numerologia, em outras coisas, e não quer acreditar na Bíblia. Então eu entrei aqui, meu irmão, para dizer, acredite sim, e você tem que continuar acreditando. Sinais que estão acontecendo na Terra? São sinais, eu não estou dizendo que não são. Sol, lua e estrelas foram criados para sinais. É o que a irmã Carmelo está dizendo aqui, ó. As pessoas estão adoecendo. E aí a pessoa começa a ouvir muita revelação, muito sonho, e começa a ter sonho de barriga cheia e acha que é Deus que está falando com ela. E está tendo muito veneno, meu irmão. Vai ler os evangélicos. Uma vez eu aconselho várias pessoas, vai ler João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha para os sinais que Jesus opera, olha para as maravilhas que Jesus opera, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A Bíblia não mudou, meu irmão. Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir. Não existe nada no espaço e no tempo que não esteja no controle dele. Antes de subir ao céu, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Paulo disse que todo joelho vai se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Não tem problema não a foto do documento ali. Glória a Deus. Meus irmãos, isso aí é foto do passaporte que eu mandei para o pastor Bernardo hoje para fazer um documento para a gente ir para Angola. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar com a Bíblia. Vamos se alegrar. Vamos abraçar, vamos amar, vamos despovoar o inferno. Vamos povoar o céu. Vamos nos envolver com missões. Vamos nos envolver com almas. Vamos atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa. Vamos nos encher de poder e vamos ao resgate dos perdidos. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus!
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É isso mesmo, meu irmão Rubem. Vamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Leia a Bíblia, meu irmão. Seja bereano. Vai esmiuçar o que está escrito na palavra. Cristo não perde batalha para a nova ordem mundial, para o totalitarismo, para o governo do PT. Jesus não perde batalha. Jesus não perde para Xi Jinping, não perde para Vladimir Putin. Nada assombra, amedronta. Irmãos, essa visão que o povo tem de Cristo triste, Cristo desesperado, Cristo chorando, isso nunca foi visão de Deus. Jesus está calmo, sereno e tranquilo, assentado no trono, governando todas as coisas. Eu vou repetir porque essa aqui é forte, né, irmãos? O que eu falei aqui é forte. Essa visão que o povo está tendo de Jesus desesperado, Jesus triste, Jesus apavorado, nunca foi visão de Deus, não, meu irmão. Jesus está calmo, sereno e tranquilo, assentado no seu trono com todo o poder no céu e na terra. É essa visão que você tem de Cristo. Jesus não está apavorado, não está mandando ninguém ficar apavorado, não, meu irmão. Aleluia. Ele governa sobre tudo. E ele governa sobre nós, irmãos. Ele está no controle do universo. Ele está no controle das nações. Ele está no controle da sua igreja. Ele está no controle da nossa família. Ele está no controle da nossa alma, da nossa vida e do nosso ministério. A Ele a glória. Aleluia. Aleluia. A Ele a glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Meu irmão, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Dia 10, né? Quarta-feira é o dia do jejum, é o dia da batalha. Mas nós vencemos batalha todo mês para a glória de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live. Que o teu Espírito venha confortar e direcionar o teu povo à tua palavra. Que caia por terra toda intenção do maligno de trazer veneno sobre a nossa vida, Senhor. Que os nossos corações estejam atentos à tua palavra, à tua voz. E que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Desperta-nos cada dia mais, Senhor. Desperta-nos cada dia mais a buscar e nos envolver nos teus mistérios e abençoa, Senhor, o jejum que iremos começar quarta-feira. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar maravilhas sobre nós. Nos dá uma semana, Senhor, uma semana abençoada aos teus pés, Jesus. Aos teus pés, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. E amanhã, às 21 horas, nós estaremos ao vivo para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome